No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Antônio Carlos Oliveira faleceu tranquilamente em sua casa, rodeado de amor e carinho. Com 78 anos de idade, a vida dele foi marcada pela paixão pela natureza e pelo amor pela família. Nascido em Serra do Sol, um pequeno povoado no interior de Minas Gerais, Antônio Carlos cresceu rodeado de mãe e irmãos, que sempre o apoiaram em suas ambições. Após concluir seu curso superior em agronomia, ele decidiu dedicar sua vida à agricultura orgânica e ao ensino da mesma. Em 1972, ele fundou a Escola Rural Campos de Estrela, que se tornou referência no ensino agrícola do país. Ele foi conhecido como mestre por seus alunos, que sempre o lembraram como uma figura paterna, carinhosa e exigente. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e em 2014, ele foi homenageado com o título de cidadão honorário da cidade de Serra do Sol, onde morava até o final de sua vida. Antônio Carlos também foi reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho na proteção ambiental e recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2019. O senhor Oliveira era conhecido por sua paixão pela natureza, cultivava uva e apimentos em seu quintal e também tinha uma pequena vinícola artesanal. Ele adorava ouvir vinhos velhos na vitrola antiga de madeira, sempre com xícara de café forte no copo de vidro grosso, olhando para a neblina da manhã sobre sua horta. Mas, além disso, ele também tinha uma paixão secreta: restaurar motocicletas antigas. Ele tinha uma pequena coleção de motos que cuidava com a maesa. E era comum ver o senhor Oliveira cortando lenha no quintal, ou ficar atrás da tela de seu estúdio, tocando sua sanfona e escrevendo versos sobre a natureza. Falaram dele no programa da Rádio Nacional e o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida. No programa Gente que Faz exibiram uma matéria sobre sua trajetória e, em seu velho sobrado, o rango das tábuas sempre ressuscitava as memórias do passado. A tragédia pessoal de Antônio Carlos veio quando perdeu a esposa, Maria Fernanda, em 2018. Mas, apesar disso, ele continuou ensinando e cuidando da natureza, sempre com uma sorriso no rosto e uma paixão incansável por seu trabalho. E foi exatamente isso, a paixão e o amor pelo trabalho, que o fez ser lembrado como um verdadeiro herói da agricultura brasileira. E hoje, enquanto se diz ao redor de sua partida, ele é lembrado com carinho e respeito por todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo, pela paixão pelo trabalho, pela amizade, pelas histórias contadas em volta da mesa ou ao lado do rádio de pilha. E o seu quarto ficará sempre vago, com um olhar para a janela e uma planta na tela que lembra o tempo de vida, a amizade e o verdadeiro carisma do senhor Antônio Carlos Oliveira. Hoje morreu, em sua cama, com a mão sobre um livro aberto, Maria da Conceição Silva, conhecida na vida como Dona Cida, uma das mulheres mais admiradas e amadas de Vila Nova Esperança. Aos 78 anos, ela deixou o mundo em um delicado silêncio, quebrado por sons de chuva batendo no telhado de zinco e o cheiro de ervas secas na prateleira da cozinha. Nascida em Vila Nova Esperança, em 1943, Dona Cida foi uma das 7 filhos de Pedro Silva e Maria de Lourdes Silva. A mãe, dona de casa, ensinou a menina as artes da culinária, do bordado e do tricoto. E foi assim que, com o passar dos anos, Dona Cida se transformou em uma das principais referências na cidade em técnicas de crochê e no cuidado com os mais fracos, suas orquídeas. Apesar do bacharelato em educação, decidiu dedicar sua vida às artes e ao voluntariado, criando um grupo de idosos que se reúnem todas as quartas-feiras na Biblioteca Municipal para ouvirem histórias e compartilhar receitas antigas. Na terra dos sertões paulistas, onde as colinas se enrolam como ondas, cresceu Celton Mello, o menino que sonhava com estrelas e palcões.
Aquele que _start, user. _start, assista. Luz da lã candida noite paulista encantava-o, acendeu o fogo das suas ilusões. Um ator, uma vida. E foi assim que ele se ergueu, com a força do sonho, contra os desafios de terras e homens, dos seus primórdios em Belém e depois, no cárcere, onde as paredes pareciam mais estreitas que nunca. Selton era um menino que a cada palavra cantada, a cada risada compartilhada, se sentia mais próximo do sol, mais vivo. Era ele quem dava vida às ruas de sua cidade, quem povoava suas histórias com a energia inesgotável de um menino que sonhava em ser alguém. A vida o levou por estradas sinuosas, mas nunca o abandono do sonho. Ele teve que lutar contra as tempestades da juventude, os trilhos do trem que passavam às suas costas e ainda assim, continuava cantando, continuava sonhando. É nessa terra, onde o sol se enforca no horizonte, em um dia de fevereiro, que Selton descobriu o amor verdadeiro, o amor pelo teatro. A primeira vez que entrou no palco foi como uma entrada ao paraíso. Era tudo mais claro agora. Havia um lugar onde ele pertencia e só lá podia estar. A vida o levou por outras estradas, pela televisão, o cinema, até mesmo para dirigir, e a cada passo, Selton cresceu, madurou, aprendeu e amadureceu mais uma vez. Cada personagem desempenhada foi como uma folha caída do seu próprio árvore, cada história vivenciada um capítulo adicional na sua autobiografia. E agora, depois de tantos anos e tantas lutas, Selton Mello se ergue como um gigante, um símbolo da perseverança e do sonho vivo. Ele é aquele que nos move, que nos faz chorar, que nos faz rir, que nos faz sentir. Ele é o brasão de nossa história, ele é o nosso amor por tudo que é brasileiro. Selton Mello é um ato de vida, é a força do sonho vivo, é a coragem de seguir adiante, de lutar e triunfar. Ele é o nosso olhar na realidade, o nosso voz em silêncios, o nosso coração em palavras. É mais do que um ator, é uma luz na noite da vida. E é isso que o fez ser tão admirado por todos nós, aqui, no Brasil, terra de sonhos e de esperanças. Naquele lugar de Minas Gerais, onde a natureza desabando se mistura com as histórias antigas, nasceu um menino chamado Selton Mello. A cidade de Passos, no coração do estado, foi testemunha do primeiro suspiro desta luz que, embora humilde, iluminaria a vida de muitos. A casa onde ele nasceu era um abrigo para o amor, a educação e a cultura. Lá, as paredes vibravam com os cantos das músicas brasileiras, enquanto os olhos das obras-primas artísticas olhavam fixamente as crianças, ensinando-lhes a importância da expressão criativa. Foi neste ambiente que Selton começou a desenhar suas primeiras criaturas, em paredes de casinhas de boneca e folhas secas, mostrando um talento inato para a arte. Porque a vida é como um poema escrito pelo destino, e no caso de Selton, seus versos começaram a ser cantados desde a infância. A viva imaginação do menino transformava o mundo mundano em uma terra prometida de aventuras e histórias. Ele encantava os parentes com suas contos de fadas criados à mão, e mesmo os vizinhos se deixavam levar pelo seu fascínio e carisma. Era um menino diferente, uma espécie de pintor da vida que vivia em suas obras próprias. Mas foi no seio da família onde o verdadeiro talento de Selton floresceu. A atmosfera acolhedora e o incentivo dos seus queridos pais foram fundamentais para ele dar os primeiros passos no mundo artístico. E foi assim que, em cima daquela terra minera, surgiu um astro, iluminado por uma luz inata, que acabou despertando o sonho de milhões de brasileiros. A vida de Selton Mello é como a história de um rio que, em seu caminho, consegue encontrar a sua própria verdade e força. E é nesse sentido que ele vem nos ensinar a ver o mundo com outros olhos, com amor, respeito e admiração pela vida. E é precisamente isso que faz dele mais do que um ator, mas também uma espécie de mensageiro da beleza brasileira. Naquela época, o céu carioca se abriu como uma promessa inesgotável para o jovem Selton Mello. Aquele sonho de prata e ouro, das águas claras que bebem as praias, encantou com o canto da vida em plenitude. O maravilhoso Rio de Janeiro, com seus arcos do triunfo erguidos no chão, enfeitando a cidade como um colossal parque de diversões, serviu de telhado para suas metas, uma abraçaçada beira-mar, onde os sonhos e a realidade se desenharam em um traço contínuo. A cidade, com sua essência vibrante e alegre, impregnou a alma de Selton de uma maneira tão profunda que,
Mesmo quando o vento brusco do futuro soprava na face da juventude dele, ela permaneceria como um refúgio seguro, um berçário de sonhos. O aprendizado da atuação se tornou a sua espada e a sua paixão, saindo para a luta em busca do brilho que sempre sonhou, enquanto o mar avançava e se retirava com calma, testemunhando seu ousado passo à frente. Em meio ao buliço dos seus testes, as oficinas de treinamento foram como suas estrelas guia, iluminando o caminho para a perfeição no ofício da arte. E em meio à tempestade de dúvidas e incertezas, encontrou mentores que eram como seus árvores sagrados, com raízes profundas nas tradições brasileiras e folhas carregadas do conhecimento que lhe ofereceram para crescer. As interpretações intensas foram sua espada, enquanto o carisma natural era seu escudo, um atraente magnetismo que atraía público em massa e colegas de coração aberto. E assim, rapidamente, ele se destacou como uma estrela nasceu no céu da arte brasileira, a sua luz brilhante naquele maravilhoso panorama. E o Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa que abraçou seu coração, continuou a brilhar em seus olhos, como uma promessa eterna de sonhos realizados e de novos caminhos por percorrer. Selton Mello, um nome que ressonou nas páginas do Céu da Fama, um rosto que se impôs como um dos mais belos na paisagem audiovisual brasileira, uma voz que despertou em cada ouvido um fôlego suspiro de amor e alegria, um coração que vibrou com a paixão e o sofrimento de tanta arte criada. Ele emergiu como uma espécie de guia celestial no mundo das telas, um anjo do cinema e da televisão brasileira, cujos olhos foram testemunhas de um mundo cheio de cores, paixões, dor e esperança. Ele se transformou em personagens que viviam na mesma rua, caminhavam nas mesmas ruas, sentiam o mesmo sol brasileiro e ouviam a mesma música do samba, que vibra no coração de todos nós. Ele foi uma espécie de voz que falava pelos silenciosos e pelos esquecidos, um refúgio para os que mais precisavam de um abrigo, uma luz nas sombras da vida. Selton Mello, o homem que deslumou a noite com suas performances de verdadeiro artista, que transformou cada palavra em um poema e cada movimento em um balé de emoções. Ele foi o solitário navegador em um mar de paixão e dúvida, e seu coração foi a roda do carro das histórias que contou a nossa geração. Ele participou de novelas que fizeram sucesso, como O Alto da Compadecida, onde ele desempenhou o papel de um artista que lutava pela sua verdadeira identidade, e também dirigiu filmes premiados como Palhaço, onde ele mostrou aos olhos do mundo a verdadeira natureza do palhaço, que é mais do que apenas o entretenimento, é a vida mesma. Recebeu prêmios importantes, tornando-se símbolo de qualidade e autenticidade artística, sempre equilibrando popularidade e profundidade cultural. Seus olhos falaram em uma língua que todos entendemos, a língua do amor, da dor, da esperança e do amor pela arte. Selton Mello é um nome eterno na história da arte brasileira, uma luz que brilhou no céu das telas, deixando para a posteridade um legado de paixão, emoção e verdadeira arte. E é por isso que ele se tornou o símbolo do amor pela vida, pelo amor e pelo respeito às artes que o Brasil tem em seu coração. Selton Mello, um nome que vibrava em sintonia com a alma brasileira, uma presença iluminada no firmamento da arte nacional que, como uma estrela, brilhou e se desfez, deixando para trás um legado ardente, uma chama inextinguível. Um artista que, com suas interpretações intensas, conseguiu transformar o cinema e televisão brasileira em terrenos mais sofisticados, sem esquecer a raiz, sem perder o contato com a gente simples, popular, que vive e respira a vida nas ruas, nas cantigas, nas lágrimas e na alegria. O seu exemplo, uma inspiração para as novas gerações, um chamado à fé no poder transformador da arte, na coragem de se reinventar, em cada passo, em cada palavra, em cada gesto. A sensibilidade, uma marca registrada de Selton Mello, uma essência que o diferenciou do resto e que fez dele um criador que conseguiu deixar marcas profundas na cultura brasileira. Ele foi mais do que um ator, mais do que um diretor, mais do que um rosto famoso no cartaz dos cinemas, ele foi um contador de histórias apaixonado, uma voz vibrante que despertou em nós emoções esquecidas, lembranças vivas, esperanças inalcançáveis. Ele conseguiu fazer com que as histórias do Brasil falassem por si mesmas, sem necessidade de maquiagem, sem preconceitos, simples e verdadeiras, como as nossas vidas, como o nosso amor pelo futebol, pela música, pela festa. E agora, Selton Mello está consagrado ao céu, deixando para trás um legado que nos inspirará a cada dia, a cada momento, a cada luz da manhã e a cada escuridão da noite.
Ele foi mais do que um homem, mais do que um artista, ele foi uma força vital, uma presença ardente na vida brasileira, uma lenda que nos lembra o poder da criatividade, do amor pela arte, da coragem de ser diferente, de ser verdadeiro. E assim, Selton Mello vive em nós, em suas histórias, em suas interpretações, em sua sensibilidade. Ele nos inspira a cada dia a acreditar, a sonhar, a lutar, a amar. E é por isso que ele será lembrado como um intérprete intensíssimo, como um criador marcante, como um contador de histórias apaixonado e, acima de tudo, como uma lenda que iluminou o caminho para as novas gerações.